Oi, gente. Voltamos aqui. Voltamos aqui na live, estamos no ar, estamos no culto. E nessa segunda parte vai haver o momento da mensagem. Nesse segundo momento nós estaremos meditando na palavra de Deus. Amém? Já vejo os irmãos aí voltando. Que bom por isso. Queria pedir para você clicar nesse aviãozinho aí. Clica nesse aviãozinho aí e começa a convidar pessoas para que elas possam ouvir a palavra de Deus. Tá certo? Convida pessoas, clica nesse aviãozinho aí que você está vendo na sua tela e convida pessoas para que essas pessoas possam estar com a gente assistindo a live e ouvindo essa palavra. Deus tem uma palavra ao seu coração. Deus me trouxe uma palavra nesse dia de hoje. Eu quero compartilhá-la com você. Eu comecei lendo a Bíblia em Romanos capítulo 5, o verso 20. Eu vou repetir mais uma vez e a partir de agora eu estarei dando continuidade. Eu quero ministrar hoje acerca da vida de José. Eu quero ministrar hoje acerca da história vivida por um homem chamado José. Esse José que a gente conhece. Esse José tão mencionado na Bíblia. Né? Esse José tão pregado por tantos pregadores. Eu queria hoje ministrar acerca desse José que foi alcançado pela graça de Deus. E eu me lembro de momentos, e mais de um momento em que eu meditava na vida de José, aqui no meu quarto, nessa mesma cadeira, eu me lembro que eu fui às lágrimas. Eu me lembro que eu fui às lágrimas ao pensar, né, ao meditar acerca de todo o trajeto que José fez para chegar onde ele chegou. Nós conhecemos José como um filho de Jacó. Nós conhecemos José como aquele que se destacou. Mas eu queria pregar sobre a vida de José na ótica da graça de Deus que o alcançou. Sobre a vida de José havia a manifestação da graça de Deus. Esse assunto é um assunto que eu gosto muito. Eu já preguei muitas mensagens acerca da graça de Deus e a cada igreja que eu vou pela primeira vez, a minha primeira mensagem é sobre a graça de Deus. Nós compreendemos que o significado de graça é favor. Né? O favor de Deus foi sobre a vida de José. O favor de Deus foi sobre a vida de muitos profetas do Antigo Testamento e muitos personagens também do Novo Testamento. Eu quero reler Romanos capítulo 5, verso 20, no final do versículo, para que a gente tome como base esse texto, que menciona que acerca de algo ruim que aconteceu no mundo, que foi o pecado, acerca de algo ruim, acerca de algo destrutivo, acerca de algo que fez separação entre Deus e o homem, que é o pecado, acerca de algo que traz morte, que é o pecado, acerca do pecado que abundou. Paulo está dizendo, para esse pecado que abundou na terra, porém, todavia, superabundou a graça de Deus. E o versículo 20, na minha outra Bíblia, em uma outra tradução, ela traz o termo que onde aumentou o pecado, onde o pecado se tornou muito, aumentou muito mais ainda a graça de Deus. Ou seja, onde você vê em cidades, em países, ou até no mundo, onde você vê o caos, onde você vê más notícias, onde você presenciar ou vivenciar dias maus, saiba de uma coisa: mais relevante do que a maldade, do que o pecado, do que a injustiça, mais relevante e mais poderoso do que todas essas coisas
É a graça de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. A graça de Deus se manifestou no meio para todos os homens. E eu disse hoje, mais cedo, no primeiro tempo da nossa live, na primeira parte, eu mencionei. Eu não estou em crise. É um postzinho que está lá no nosso Instagram. Eu não estou em crise. Nós não estamos em crise. Nós estamos em Cristo. Nós estamos na graça de Deus. Eu queria meditar com você, queria pregar acerca de um homem chamado José, que foi alcançado pela graça de Deus. Gênesis é o livro do início. Lá no capítulo 37, nós iremos ler toda a história de José. Existe todo um contexto em que José viveu, de quem José é filho, o sonho de José, o trajeto que José percorreu até o Egito, chegando no Egito, onde foi a morada dele, chegando no Egito, onde ele habitou, com quem ele conviveu, o que ele viveu, o que ele passou. E no final, vemos José em um lugar de grande destaque, governando o Egito. Mas eu queria começar a pontuar algumas coisas. A princípio, começando acerca do sonho de José. Nós sabemos que diante da Bíblia, José é um filho mais novo, um filho muito querido de Jacó. E nós observamos que José tem um sonho. E o sonho de José causa duas coisas. Uma no pai, a outra nos irmãos. José é um adolescente, José é um jovem que de repente tem um sonho. Não vou entrar em muitos detalhes, mas eu quero pontuar aquilo que eu quero dar ênfase nessa noite, junto a você. Após o sonho que José tem, em que os irmãos se dobram, o céu, as estrelas, a lua, o sol, duas coisas acontecem. Gênesis capítulo 37, verso 10. A Bíblia nos revela que José é repreendido pelo seu pai. A gente vê que José é incompreendido pelo seu pai. E uma outra coisa que é gerada também, após a revelação desse sonho, é que além de ser incompreendido pelo seu pai, além de ser repreendido pelo seu pai, José também causa ciúmes nos seus irmãos. Ou seja, o sonho de José traz consigo o seguinte resultado: falta de apoio dos seus. E queria que você pensasse um pouco comigo. Todo projeto que a gente tem, que a gente coloca diante de nós, para esses projetos, uma das primeiras coisas que a gente busca é apoio familiar. É ou não é? Mas olha o que é que José tem diante do seu sonho revelado. José não tem compreensão nem tem apoio do seu pai. Pelo contrário, tem incompreensão. José não tem apoio dos seus irmãos. Pelo contrário, é gerado um enorme ciúme. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui acerca da vida de José é que diante do apoio que ele talvez quisesse receber dos seus pais e dos seus irmãos, ele tem uma negação. E a gente sabe, nós que temos pessoas à nossa volta, quantas vezes nós colocamos sonhos, quantas vezes você abre o seu coração para falar sobre algum projeto e de pessoas muito próximas que você gostaria de receber um apoio, você recebe uma negação. Talvez exista alguém que está diante de mim agora, diante desse aparelho, que se identifique com José. Alguém que sonhou, alguém que revelou o seu sonho e alguém que ouviu uma negativa de pessoas que estão à sua volta. Olha que coisa interessante. E agora, José? José é repreendido pelo seu pai. Eu não tenho dúvida que isso traz tristeza.
José é esnobado pelos seus irmãos. Eu não tenho dúvida que isso traz tristeza ao coração de José. E agora? Imagina você que é um coordenador, você que é um gerente, você que é dono de uma empresa, e você coloca diante da mesa em uma reunião um projeto de crescimento, de expansão, ou você tem um projeto familiar e coloca na mesa e de repente a resposta que você ouve é: que conversa é essa, rapaz? Que negócio é esse, rapaz? E eu tenho certeza que para todo líder, né? Para todo chefe, para todo coordenador, para todo pastor, não existe maior frustração do que você compartilhar um sonho e receber uma negativa. Eu não estou falando que não é necessário ouvir não. Não estou falando isso. Existem coisas que de fato não tem que acontecer. Existem coisas de fato que tem que repensar. Mas o interessante é que o pai de José e os irmãos não se deram nem no luxo de pensar. Não se deram nem no direito de pensar alguma coisa. A primeira atitude diante de José foi: que conversa é essa? Quem é você para querer ser maior do que nós? Talvez você seja um empreendedor, talvez você seja alguém que sonha e que compartilhou o seu sonho com alguém e recebeu uma negativa. Mas existe um detalhe na vida de José. José não recebeu apoio da sua família. José não recebeu apoio dos seus irmãos. Não recebeu apoio do seu pai. Não recebeu apoio da sua vizinhança. Mas sobre a vida de José havia a graça de Deus. E a palavra que eu quero trazer hoje para a tua vida é: sobre a tua vida a manifestada a graça de Deus. Aleluia! E a graça de Deus é aquilo que eu preciso, é aquilo que você precisa. Não existe coisa mais frustrante do que a nossa volta diante dos nossos recebermos uma negativa. Pessoas que ao menos nos ouvem, pessoas que ao menos não pensam sobre aquilo que foi colocado. Mas Deus está me trazendo nessa noite para te dizer: se o sonho que você tem está alinhado com o meu projeto de vida para você, não se preocupe com falta de apoio. Se coloque na minha presença, a minha graça te basta. Aleluia! Aleluia! Não se preocupe com a negação do mercado. Não se preocupe com a crise mundial. Não se preocupe com a falta de apoio. Não se preocupe com a negativa de ninguém. Atente para uma coisa: se o teu projeto está alinhado ao meu projeto, não tem chance de dar errado. É o que Deus tem dito para mim. E eu quero trazer a você essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. E o que é que me importa? Está na graça. A tua graça me basta. Foi aquilo que Paulo entendeu após o próprio Deus falar para Paulo. Paulo diz: estou com uma ferida, estou com um espinho na carne, aliás. Tem um mensageiro de Satanás me esbofeteando. Talvez você diga: não tenho apoio de ninguém. Pelo contrário, além de não ter apoio, tenho crítica. Além de não ter apoio, eu tenho a falta de apoio. Além de não ter quem fale por mim, existem pessoas que falam contra mim. Essa era a situação de José. Mas diante da negativa, a volta de José, existia uma palavra positiva da parte de Deus. O sonho que Deus tem, o projeto que Deus tem, o plano que Deus tem para tu e para a minha vida não pode ser frustrado. Primeiro ponto: diante da negativa à sua volta, não se renda, mas se detenha diante da palavra de Deus que foi liberada sobre a sua vida. Segundo ponto: José é colocado no poço, porque os irmãos criaram uma antipatia, um ódio, uma rejeição de José tão grande, a ponto de abrir mão do próprio irmão. José era tão indesejado pelos irmãos, mas era tão indesejado a ponto de lançá-lo em um poço e deixá-lo lá para que ele pudesse morrer sem água e sem comida.
Aleluia. Quantas vezes muitos são deixados de lado, sem recurso, sem ajuda. Você entende? Quantas vezes, além da negativa no primeiro ponto, há no segundo ponto, deixar de lado. E ser deixado de lado é uma das piores coisas que existem. Ser jogado é uma das piores coisas que existem. Foi o que aconteceu com José. José foi jogado dentro de um poço, foi deixado de lado, sem água, sem comida. Mas Deus me manda te dizer, não se preocupe se não tem comida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu vou te sustentar. Não importa se não tem água. Eu sou a fonte de água viva e eu vou saciar a tua sede. Eu sou a comida que você precisa. Eu sou a bebida que você precisa. Se faltou água, se faltou pão, se faltou recurso nesse mundo, o meu reino está cheio de recursos para te alimentar e para saciar a sua fome, para saciar a sua sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a fonte de água viva. José foi jogado no poço, mas sobre a vida de José havia a graça de Deus. Aleluia. Aleluia. José sofreu uma negação da família. José foi deixado de lado pela família. José foi jogado em um poço, mas sobre a vida de José havia a manifestação da graça de Deus. E Paulo entendeu e disse: a tua graça me basta. Primeiro ponto, incompreendido. Segundo um ponto, deixado de lado. Terceiro ponto, vendido para ser um escravo. A graça de Deus que não permitiu que José morresse dentro de um poço é a mesma graça que mesmo José sendo vendido por escravo, aleluia, a mesma graça que não deixou morrer José dentro de um poço é a mesma graça que vai sustentar José mesmo após ser vendido para ser escravo. E uma terceira coisa que acontece com José, ele é vendido como escravo. José é vendido como escravo e se torna então escravo. Deixado de lado, abandonado e vendido. E vai José para onde? Para o Egito ser escravo. O que é ser escravo? Ser escravo é não ser dono de si próprio. Ser escravo é não ter mais liberdade. Ser escravo é não poder mais tomar decisões acerca de si próprio. Ser escravo é ter um dono e não mais ser o próprio dono da sua vida. Imagina que agora José, filho da promessa, vende para ser escravo no Egito. Ele estava sentenciado a viver como escravo até a morte. Estava sentenciado a não ter salário, a trabalhar sem receber salário. Estava sentenciado a não ter reconhecimento. Estava sentenciado a viver uma vida miserável. Estava sentenciado a uma vida de escravidão. Mas mesmo vendido como escravo, havia sobre a graça, sobre a vida de José, aleluia, a graça de Deus. E eu quero ministrar sobre a tua vida nesse terceiro ponto. Se você de repente é escravo de alguma situação, se você de repente se vê escravo de alguma circunstância, eu quero profetizar sobre a tua vida que Deus te liberta hoje, porque sobre a tua vida há de se manifestar agora a graça de Deus que te liberta de todo jugo de escravidão em nome de Jesus. Vícios, eu profetizo sobre a tua vida e eu repreendo em nome de Jesus essa vida que está amarrada a vícios, essa vida que está amarrada a traumas, essa vida de escravidão. Eu ministro sobre a tua vida, seja liberto agora em nome de Jesus.
Talvez o seu contexto de vida te levou a uma vida de escravidão, mas nessa noite Deus libera uma palavra para você e Deus te diz: eu quero te libertar. Abra o teu coração, levante tuas mãos ao céu, reconheça Jesus como Senhor, como Salvador. Se você está afastado, volte para Jesus. Ele quer te libertar hoje, em nome de Jesus. Aleluia. José é vendido como escravo, mas mesmo como escravo, José contava com a graça de Deus. E o que foi que aconteceu com aquele que foi vendido como escravo? Ele se destaca. José se destaca no meio dos escravos e passa a não mais ser um escravo comum. E passa a não mais ser uma pessoa qualquer. José agora passa a ter um lugar de destaque. José agora, aleluia, passa a não ser um qualquer. José agora passa a ser alguém de valor. José agora deixa de ser um ninguém e passa a ser alguém que é visto. Passa a ser alguém que é lembrado. José é observado como alguém onde ele toca, as coisas acontecem. José agora é visto como alguém que coloca as suas mãos e sobre aquilo que ele toca há a prosperidade de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida a graça de Deus, a bênção de Deus que vai fazer com que onde você tocar, ali será abençoado em nome de Jesus. Aquela mulher que 12 anos viveu rastejando, viveu uma vida miserável, acompanhada de um fluxo incessante de sangue. A primeira coisa que Jesus diz em meio à multidão é: alguém me tocou. Aquela mulher durante 12 anos viveu como uma ninguém. Mas o Senhor trouxe a ela um novo entendimento. Você é alguém. Quando a mulher toca em Jesus e Jesus passa a ser alguém na vida daquela mulher, que virtude sai dele, aquela mulher passa a ser alguém. José tinha uma herança. José é filho de Jacó. José, filho da promessa. José passa a ser um escravo. José passa a não ser ninguém. Mas sobre a vida de José havia a graça de Deus que o faz se destacar e o faz viver como alguém de novo. Deus levanta José de uma posição inferior e coloca José em um lugar de destaque. Aleluia. Deus quer te destacar nessa terra, meu irmão. Deus quer destacar a tua vida. Deus quer destacar a tua empresa. Deus quer fazer destacar o trabalho das tuas mãos. Pessoas vão te procurar pela tua mão de obra, porque a tua mão de obra é uma mão de obra eficaz. Pessoas vão procurar o serviço da tua empresa, porque a tua empresa tem um serviço diferenciado. Essa é a minha oração. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, que Deus faça prosperar o trabalho das tuas mãos, acerca da tua capacidade não, acerca da graça de Deus que te torna capaz. O teu serviço, a tua mão de obra será valorizada, você será um destaque em nome de Jesus, mesmo em lugares que não é de destaque, Deus te faz se destacar. Aleluia. Deus te faz se destacar, porque sobre a tua vida há a graça de Deus. Mas esse destaque traz para José olhos que maquinam o mal, olhos que planejam o pecado, olhos que planejam prostituição. Esse destaque de José desperta no inimigo. Esse destaque de José desperta no inimigo raiva, fúria. Porque saiba de uma coisa, só se alegra com o teu sucesso Deus e pessoas de Deus. Só se alegra com o teu sucesso Deus e pessoas de Deus.
O inimigo não se alegra com o teu sucesso. E pessoas que são usadas pelo inimigo também não se alegram com o teu sucesso. O inimigo vai fazer de tudo para que, se você tem um lugar de destaque, você não permaneça lá. Mas Deus vai fazer de tudo para te colocar cada vez mais em um lugar de destaque. Aleluia. E eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Nesse período difícil, houve demissão? Nesse período difícil, te descartaram, tiveram que abrir mão de você, não se preocupe. Te faltou emprego? Pode até ter faltado emprego por um momento, mas não falta a graça de Deus sobre a tua vida. Te faltou uma porta de emprego? Não se preocupe. Se Deus permitiu que essa porta fechasse, é porque Ele tem uma nova porta para abrir sobre a tua vida. E a porta que Deus abre é uma porta grande, é porta de vitória. Aleluia. Deus tem um lugar de destaque para você. Permaneça na presença dEle. Se agarre à graça de Deus e você não vai perecer. Você não vai morrer no deserto. Deus vai te livrar. Deus vai te salvar. Para o homem que se destaca, que é José, a gente observa que foi armado uma cilada pelo inimigo. A mulher de Potifar deseja José. Só que era um desejo impuro. Era um desejo movido pelo pecado. E ela manda chamar José. E José vai até a mulher de Potifar. E quando lá chega, José vê a real intenção da mulher. A mulher tinha segundas intenções em José, porque José havia se destacado. Você sabia que a Bíblia fala, aleluia, que o inimigo vai fazer de tudo para tragar a sua vida? Se possível, até os escolhidos, ele vai fazer de tudo para poder tragar. Você sabe qual que é a missão do adversário, do inimigo? Tragar a tua e tragar a minha vida. O inimigo está como um cão feroz buscando a quem possa tragar. E para tragar a sua vida, às vezes, ele se faz de anjo. Para tragar a sua vida, ele coloca diante de você ofertas e oportunidades que parecem lindas, parecem oportunidades de Deus, mas na prática não são. Nós temos que estar atentos para as oportunidades que se colocam diante de nós. E José dá uma negativa linda. José fala, poderia eu pecar contra o meu Senhor e poderia eu pecar contra Deus? E José, diante do pecado, resiste, foge do pecado, porque é assim que a palavra nos orienta, fugir da aparência do mal. E se algo já não mais parece, é que eu tenho que acelerar os passos e correr para longe. José cai fora. José não cai na cilada, José cai fora. Você está entendendo? Tem situações que nós temos que cair fora. Nós temos que cair fora. Não se renda. Não se entregue às coisas que se colocam diante de você. Que Deus te faça entender aquilo que você tem que abraçar e aquilo que você tem que abrir mão. Que Deus te faça entender aquilo que você tem que investir e aquilo que você tem que desistir. Porque existem caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas na prática são caminhos de morte. Essa negativa de José para com a mulher de Potifar trouxe a ele uma grande injustiça. Olha o cenário de José, gente. Rejeitado pelos irmãos, incompreendido pelos pais, jogado dentro de um poço, vendido como escravo. De repente, como um escravo, ele se destaca. E parece que agora a vida de José está tomando um novo rumo. Ei, eu não vou morrer como um escravo qualquer, não. Eu agora sou um chefe. Eu agora sou um coordenador. Eu agora tenho posição de honra. E de repente vem outro baque. Mas esse, muito duro também. Injustiçado e colocado em uma prisão por um erro ao qual ele não cometeu. Como é difícil para a gente. Você já pensou? Você chegar na caixa do correio? Você já imaginou você chegar na carta do correio
pegar uma correspondência e lá ter o seu nome e uma sentença. E você olhar para aquilo e dizer, como assim? Como que eu vou pagar por um erro que eu não cometi? Como que eu vou pagar um preço tão alto? Nós temos alguns exemplos que, vez ou outra, é noticiado na televisão de pessoas que são presas injustamente. Eu não quero passar por essa experiência para saber na prática, mas eu não tenho dúvida que deve ser uma das piores experiências que existem. É quando a pessoa é presa injustamente. É quando ela tem que ir para uma penitenciária, para uma delegacia. É quando ela tem que pagar por um erro que ela não cometeu. Que coisa terrível! Imagina você chegar na carta do correio, pegar uma correspondência e ter lá um valor alto para você pagar. E você olhar e dizer, não fui eu quem fiz essa dívida. Não fui eu quem atribuí para mim esse problema. Pelo contrário, eu fugi do problema. E de repente você é injustiçado. Foi isso que aconteceu com José. José foi injustiçado. E José agora está preso. Olha só a vida de José, filho da promessa. Aí começa a ter a vida declinando. De filho da promessa vai para um poço. Eu não sei o que é pior, gente. Morrer num poço com fome ou ser escravo. Não sei o que é pior. Morrer com fome, com sede dentro de um poço ou passar a ser escravo, trabalhar sem salário. De repente ele que está caindo começa a ter uma ascensão. E de repente, no fôlego que ele tem, ele cai de novo. Quando eu falo cai, não é que ele caiu em pecado, mas ele foi jogado para baixo de novo. Mas sobre a injustiça que foi estabelecida na vida de José, existia a graça de Deus. Você já foi injustiçado? Talvez você está vivendo um momento de injustiça. Saiba de uma coisa. A graça de Deus te alcança nessa noite em nome de Jesus. E a graça de Deus é suficiente. O que é graça, pastor Anderson? A graça é o favor de Deus revelado à minha vida e revelado à tua vida. O favor de Deus está disponível para mim e está disponível para você nesse dia. Abra o teu coração, abra a tua vida. Se renda ao Senhor. Não queira viver outra realidade de vida que não seja servir a Deus. A graça de Deus, faltou justiça. José foi tratado com injustiça, mas não faltou a graça. E agora nós entendemos que Deus é a sua justiça. Nós entendemos que Deus continua na vida de José. E Deus não esqueceu dele. E eu quero me encaminhar para o final da mensagem. Ainda existem muitas pérolas para falar para você nesse dia. José preso se depara com dois homens, o copeiro e o padeiro, que cometem um erro e é preso, e são presos. E de repente, aquele homem que um dia teve um sonho, tem agora a revelação do sonho desses dois homens, o copeiro e o padeiro. E no que ele revela o sonho de um, ele diz, você vai voltar a servir, e você vai morrer daqui a 3 dias. José tem o dom de revelar sonhos. José tem o dom de ver as coisas lá na frente. Aleluia. José é um homem de visão. José consegue enxergar lá na frente. Você está me entendendo? Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Eu não sei como é que está a tua situação financeira hoje. Eu não sei como é que está o quadro da tua família hoje. Mas em nome de Jesus, eu quero ser boca de Deus na tua vida. Eu quero enxergar o teu amanhã. Eu quero enxergar o teu amanhã nessa noite. Se existe a graça de Deus sobre você, você hoje pode estar em uma situação difícil. Ei, mas amanhã Deus fará nova todas as coisas. Existe promessa sobre a tua vida. Você não vai morrer diante dessa prova. Deus tem um lugar de destaque para você amanhã, em nome de Jesus. Aleluia. E José fala para você amanhã haverá uma nova oportunidade de servir ao rei. E para você amanhã, daqui a 3 dias, melhor dizendo, a sua cabeça será arrancada e será colocada em uma bandeja que vai ser comida por animais.
E você já percebeu? Esse copeiro e esse padeiro representam duas classes de pessoas. Pessoas que são alcançadas pela graça e pessoas que não são alcançadas pela graça. Aquele que tem a graça de Deus tem vida. Aquele que não tem a graça de Deus tem um futuro de morte. Aquele que pela fé entrega a sua vida para Jesus, existe certeza de salvação. Aquele que não entrega a sua vida para Jesus, existe certeza de condenação. O interessante é que sobre aquele cárcere havia duas vidas e duas realidades distintas. Você e eu só temos um desses dois caminhos a trilhar. O caminho de vida ou o caminho de morte. Mas eu quero profetizar sobre a tua e sobre a minha vida caminho de vida, que sobre a tua vida se manifeste a graça de Deus em nome de Jesus. José revela o sonho desses dois carcereiros. Um deles vai até o rei e volta a servir o rei. Só que no que ele serve ao rei, José tinha dito, lembra de mim. Lembra de mim quando você chegar diante do rei. E o que foi que aconteceu? A princípio, ele não lembrou de José. Olha agora José preso, fez o bem, mas não foi lembrado. Uma das coisas difíceis de viver, uma das coisas difíceis de aceitar é o quê? Pessoas que se esquecem de nós. Pessoas que esquecem a tua importância. Pessoas que esquecem o teu valor. E o pior, pessoas que você fez o bem, esquecem que você existe. José revela o sonho de um homem e fala, daqui a 3 dias, você vai voltar a viver aquilo que você vivia antes. Só que José faz um pedido, lembra de mim? Lembra de mim quando você chegar diante do rei, aleluias. José não foi lembrado pelo copeiro, mas José foi lembrado por Deus. Aleluia. Não se preocupa, irmão, se você de repente foi esquecido por alguém. Se lembre de uma coisa, Deus não se esqueceu de você. E isso é o que é importante na minha e na tua vida. Aleluia. Quando a gente olha para aquela cruz, onde no meio tem Jesus e do lado direito tem um homem ladrão condenado à morte. Esse homem olha para Jesus e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que é que eu entendo, meu irmão? Aquele homem esqueceu de José, mas Jesus jamais esqueceu de mim e jamais esquecerá de você. Aleluia. Aleluia. Lembra-te de mim. Quem é aquele homem à direita? Somos eu e você. E quando a gente olha para Jesus e fala, lembra-te de mim, Senhor, jamais Ele vai se esquecer de nós. Qual que é a resposta de Jesus? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Não se preocupa, varão. Não se preocupa, varoa. A porta não se abriu ainda porque pessoas esqueceram de abrir a porta para você. Não se preocupe. Deus não se esqueceu de você. Aleluia. Deus não esqueceu da promessa que Ele te fez. Deus não esqueceu de cada petição que você elevou a Ele em oração. Deus não se esqueceu de você. Aleluia. Deus, Ele se lembra de você todos os momentos, todos os instantes da tua vida. Deus não tem amnésia. Deus não tem problemas de esquecimento, não. Pelo contrário, Ele não está retido ao nosso intelecto e Ele não pode ser comparado à nossa forma de pensar. Ainda que existam muitos de nós que têm muita inteligência, ainda que existam muitos de nós que são cientistas e inventores, todos esses podem ser estudados. Mas o que dizer acerca da mente de Deus? Quem conhece a mente desse Deus? Aleluia. Não se preocupa. Não se preocupa que Deus não se esqueceu de você.
Não se preocupa que Deus não se esqueceu da tua casa. Deus não se esqueceu da tua família. Deus não se esqueceu das promessas que Ele fez para você. José está preso injustamente, mas Deus é a tua justiça. Jesus se fez justiça por nós. E Ele não esqueceu de mim. E Ele não esqueceu de você. Se passa 2 anos e aquele homem continua servindo a Faraó. E aquele homem tinha esquecido de José. Mas de repente, Deus faz aquele homem se lembrar de José. De repente, Faraó tem um sonho. Aí você pensa comigo, o bem que José fez para aquele homem na prisão foi em vão. Não foi em vão. Por mais que aquele homem tenha se esquecido de José por um tempo, por mais que aquele homem tenha se esquecido de José por um tempo, Deus não se esqueceu. O que é que Deus faz? Dá um sonho para Faraó. O que é que Deus faz? Permite que a mente de Faraó entre em parafuso. O que é que Deus faz? Não deixa Faraó em paz. O que é que Deus faz? Não permite que ninguém revele o sonho de Faraó. O que é que Deus faz? Deus faz aquele homem se lembrar de quem? De José. Aleluia. Quando o Faraó tem um sonho, ninguém pode revelar o sonho de Faraó. Quando o Faraó tem um sonho, Deus está vendo. Quando o Faraó tem um sonho, Deus está vendo José lá dentro do cárcere. E Deus está vendo o Faraó no palácio, onde o que está no palácio precisa daquele que está no cárcere. Aleluia. Aquele que está numa posição privilegiada agora depende de alguém que está numa posição desprivilegiada. Porque a Bíblia vai dizer que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Como que um homem que está preso seria a resposta de alguém que está reinando? É assim que Deus faz. Aquele copeiro se lembra de José e diz a Faraó: eu me lembro de um homem que revelou o meu sonho e o do padeiro. Esse homem pode revelar o seu sonho. E José é lembrado. José é trazido para o palácio, para a sala real. E quando José chega lá, Faraó começa a dissertar o seu sonho. Faraó atribulado. Faraó sem paz. José chega diante dele e revela as 7 vagas gordas que são engolidas pelas 7 vagas magras, os 7 milhos, né? As 7 espigas de milho, ramos de milho, que são engolidos pelos outros 7. Na verdade, é um sonho só. O que é que vai acontecer? Haverá 7 dias de grande abundância. Haverá 7 anos de grande abundância, 7 anos de prosperidade, mas os outros 7 anos será de escassez. José traz a revelação do sonho para Faraó. José traz a resposta que Faraó precisava. Por quê? Porque sobre a vida de José havia a graça de Deus. Quando nós temos a graça de Deus, quando nós temos o favor do Senhor, nós temos respostas. Nós encontramos aquilo que nós procuramos. Nós encontramos abrigo no Senhor. Nós encontramos paz no Senhor. Nós encontramos descanso. E após José revelar o sonho de Faraó, José é colocado em um lugar de destaque. Só que dessa vez, para nunca mais sair. Porque na sua e na minha vida, há períodos de altos e baixos. Mas vai chegar um tempo em que Deus vai te estabelecer em alguma coisa e ninguém mais vai te arrancar de lá, em nome de Jesus. Nas nossas vidas vão ter momentos de altos e baixos, porque vão gerar aprendizados. Nas nossas vidas vão ter momentos de ganhos e de perdas, porque tudo isso vai nos provar, tudo isso vai trazer amadurecimento, tudo isso vai trazer fortalecimento, mas vai chegar um momento em que Deus vai te estabelecer em um lugar em que você nunca mais vai sair de lá, em nome de Jesus. Eu não sei se o teu momento
momento é de altos e baixos. Eu só sei de uma coisa: vai chegar o tempo em que Deus vai te estabelecer, e onde Deus vai te colocar, ninguém vai te arrancar, em nome de Jesus. José foi traído, José foi injustiçado, José foi vendido escravo, José foi colocado dentro de um poço, mas José encontrou lugar em Deus de destaque, e de lá ninguém pôde mais arrancar José. Aleluia! Estão querendo envergonhar a igreja, estão querendo fechar as igrejas, estão nos impossibilitando de cultuar a Deus nos templos, mas eles não estão sabendo. Nós estamos nos fortalecendo no secreto, e Deus vai nos colocar de volta em lugar de destaque. Deus vai soprar o nome da igreja nesse mundo, em nome de Jesus. A igreja vai se destacar no final dessa crise. Você vai se destacar no final dessa crise. Deus tem lugar de honra para você. Deus tem lugar de vitória para você. Fica firme na presença de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. José era a resposta que tanto o faraó queria. Você é a resposta que muita gente quer. Deus vai abrir portas que só você pode entrar. Aleluia. Deus vai te fazer viver coisas específicas. Deus tem lugares preparados para mim e para a tua vida. Deus tem o teu lugar certo, meu irmão. Deus sabe quem você é. Aleluia. Deus sabe qual que é a tua estrutura. Deus sabe para onde Ele quer te levar. Fica firme na presença de Deus em nome de Jesus. Não recua, não olha para a direita e não olha para a esquerda. Fica firme no Senhor, sabendo que Ele tem lugar de honra para você. Ele tem lugar de honra para a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E eu quero encerrar a mensagem chegando no final agora. José é colocado em lugar de honra. Aleluia. José é colocado em lugar de destaque. José passa a governar o Egito. E a Bíblia traz uma revelação, traz um acontecimento espetacular. Aqueles 7 anos de fartura cessou. 7 anos de escassez agora é uma realidade para o povo. E o que é que acontece? A família de José, os irmãos de José, vai até o Egito à procura de Zafinate-Paneia para poder comprar, para poder pedir ajuda. E aqui eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração poderosa. O que é que eu preguei o tempo todo nessa mensagem, desde o início do culto? Que sobre a vida de José havia a graça de Deus. Mas do que vale ser alcançado pela graça e não manifestar a graça? Do que vale alcançar o perdão e não perdoar? Do que vale ser abençoado e não abençoar? São coisas incompatíveis para o cristão. Não existe esse negócio de receber o perdão de Deus e não liberar perdão. Não existe esse negócio de ser abençoado e ser mão fechada. Isso é incompatível para filhos de Deus. Não existe essa questão de ser alcançado pela graça e não manifestar a graça. O que foi que aconteceu com todo o povo em volta do Egito? Todo mundo ia morrer de fome. Por quê? Porque não tinha reserva. Porque não tinha estoque suficiente para viver. Mas sobre o Egito, sobre o governo de José, havia uma gestão eficaz. Ele guardou para si, durante os 7 anos de fartura, guardou recurso para viver os 7 anos de falta. E o que é que a gente observa? A graça de Deus na vida de José o fez se preparar para o dia mau. E talvez agora você pense comigo, estou sentindo na pele. Estou sentindo na pele esses dias de crise. Talvez eu não devesse gastar tanto à toa. Talvez eu tivesse que ter deixado guardado alguma coisa, para que agora
eu pudesse ter como quitar algumas dívidas e me manter até passar a crise. Foi o que aconteceu com muitos em volta do Egito, inclusive com a família de José. Os recursos da família de José eram insuficientes para continuar vivos. Eles não tinham mais como ficar vivo, não tinham mais como viver durante muito tempo. Observe comigo. A graça de Deus estava sobre a vida de José e também estava sobre a vida de Jacó. Olha que coisa linda. José tinha o recurso. Jacó não tinha mais recurso. Mas o Deus de José era o mesmo Deus de Jacó. Quando os irmãos de José, quando os filhos de Jacó chegam até o Egito, que José encontra os seus irmãos. Mas José não encontra só os seus irmãos. José encontra aqueles que o traíram. José encontra aqueles que o venderam. José encontra aqueles que abriram mão dele. E José agora tem uma grande oportunidade de pagar o mal com o mal. Mas sobre a vida de José existe um princípio de graça. Existe um princípio de perdão. Existe um princípio de amor. E o amor pelo qual José foi alcançado é o mesmo amor que ele revela aos seus irmãos. Eu não sei se você hoje está vivendo em um tempo de reserva ou de escassez. Eu só sei de uma coisa: a graça que alcançou José, a graça que alcançou a família de José, é a mesma graça que me alcança, que te alcança. Eu estou certo em não ter sabedoria, eu estou certo em não ter uma boa gestão, eu estou certo em gastar à toa, não. Mas mesmo que eu não tenha uma boa gestão, mesmo que eu não tenha sabido administrar as minhas finanças, eu tenho a graça de Deus. Na falta do mantimento existe graça, existe favor, e se existe favor, existe suprimento para a minha vida, para a tua vida, para a minha casa, para a tua casa, e nós não iremos morrer no meio dessa prova, no meio desse vale, porque o Senhor é contigo, o Senhor é comigo, e Ele não vai nos deixar faltar nada. Eu quero encerrar essa palavra, eu quero encerrar essa live te dizendo que a graça de Deus, em meio a essa crise, se manifesta na tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A graça que alcançou José, a graça que alcançou a família de José, a graça que alcançou aquele povo, é a mesma graça que nos alcança hoje. Aleluia. O Deus de toda a graça está comigo e está contigo. Eu não tenho mais tempo para falar muito, tem muita coisa que eu anotei que eu queria falar, mas eu quero encerrar aqui nesse ponto. Diante da morte que foi semeada, diante de um sentimento de vingança que foi semeado no coração de José, você se lembra? Você se lembra que o sentimento de Esaú para com Jacó era um sentimento de morte? Você se lembra? Aleluia. Você se lembra que Jacó enganou Esaú? Você se lembra que Esaú desejou matar o seu irmão Jacó? Mas você lembra o que foi que aconteceu? A graça de Deus alcançou a vida de Jacó e Jacó se reconciliou com seu irmão Esaú. Você se lembra? José cresceu sabendo que sobre o seu pai e sobre o irmão do seu pai havia reconciliação. O que é que José aprendeu com o seu pai? Ei, aleluia! Diante daquilo que fizer de mal com você, retrate, perdoe, manifeste com graça. Você que é pai, você que é mãe, qual que é o legado que o teu filho tem recebido de você? Quais são os ensinamentos que você tem recebido de seus pais? Você que é pai, você que é mãe, um exemplo vale mais que uma tonelada de palavras. Uma grama de exemplo vale mais que uma tonelada de palavras. José cresceu sabendo que o seu pai se reconciliou com o seu tio. E José agora tem uma oportunidade de quê? De não praticar a vingança. Porque aquilo que eu aprendo é aquilo que eu faço. Se José aprendeu que reconciliação é o caminho, é isso que José vai fazer. E foi isso que José fez. José encontrou com seus irmãos. José chorou bem alto. José gritou
gritou bem alto. José botou para fora toda a dor que havia dentro dele, e a paz reinou no coração de José e na família de José. Eu quero profetizar sobre a tua vida a graça que traz a provisão, a graça que traz o sustento, a graça que traz a reconciliação, a graça que te faz viver uma novidade de vida hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que essa graça te alcance, meu irmão. Que essa graça me alcance, minha irmã. Que essa graça superabunde em mim e em você. Eu li há pouco instante, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde muito grande foi o mal que foi feito a José, maior do que o mal que foi feito a ele foi o bem que Deus colocou dentro dele. O bem que você quer praticar é muito maior que todas as razões que você tem para praticar o mal. Porque você é nova criatura, você é um novo homem, você é uma nova mulher, você é alguém que tem a mente de Cristo, você é alguém que tem a graça de Deus na tua vida. Você não vai morrer no meio dessa prova, você não vai morrer no deserto, você vai alcançar a terra prometida em nome de Jesus. Feche o teu olho comigo e ore em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra e de tudo o que há. Meu Deus, eu quero ministrar sobre essa vida que me ouve agora, sobre essa vida que me assiste agora. Todos esses que aqui estão diante de mim, em algum momento, já passaram por momentos de aflição, já passaram por momentos de injustiça, já passaram por momentos de desilusão. Mas a todos esses que estão me ouvindo e me vendo, eu quero profetizar, meu Deus, a tua graça seja abundante nessa vida em nome de Jesus. A graça de Deus que traz o sustento, a graça de Deus que traz a provisão, a graça de Deus que traz a prevenção e a graça de Deus que traz a reconciliação. Que a tua graça nos alcance, assim como Jacó se reconciliou com Esaú, assim como houve reconciliação de José e seus irmãos. Eu profetizo reconciliação entre irmãos, entre parentes, entre famílias, em nome do Senhor Jesus. Que aquele que tem muito ajude quem não tem nada, mas que a tua graça seja revelada e seja manifestada em nome do Senhor Jesus, diante do teu povo, diante da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Eu não estou em crise, eu estou na graça. Que Deus te abençoe nesse dia. Que Deus te abençoe nessa semana. A graça manteve José vivo. Aleluia. A graça manteve Jacó vivo, mesmo perdendo o seu filho querido. A graça enviou Benjamim para aliviar a dor da perda momentânea de José. A graça de Deus se manifestou para o copeiro daquele lugar. A graça de Deus foi revelada para com Faraó. A graça de Deus foi revelada para com o povo do Egito. A graça de Deus foi revelada para com a família de José. E a graça de Deus é para com a minha vida e é para com a tua vida, em nome de Jesus. A tua graça, Senhor, é o que me basta. Aleluia. A graça de Deus é o que te basta, minha irmã. É o que me basta, meu irmão. A graça de Deus é suficiente na tua vida e na minha vida. Querido, WA Automoção, como é seu nome? Me fala seu nome para eu falar seu nome aqui, eu não lembro do seu nome. Que Deus continue abençoando sua vida, irmão Anderson. Amém, querido. Amém, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe tua vida também. Que a graça de Deus te alcance. Guilherme, depois do culto, quero falar com você no Zap. Tá certo? Que a graça de Deus te alcance, meu querido. Que a graça de Deus te alcance, minha irmã. Que a graça de Deus te alcance, Paulinha, você que está ali trabalhando em zona de risco. A graça do Senhor é suficiente sobre a tua vida. Exerça o teu trabalho como médica, servindo as pessoas.
Que Deus faça o teu trabalho se destacar e que Ele te livre em nome de Jesus. Amém, gente? Deus te abençoe. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus repouse sobre a tua vida, sobre a minha vida, a comunhão e consolação do Espírito Santo em nós, hoje e sempre. Se você concorda, diga comigo amém. Deus te abençoe, igreja. Essa mensagem vai ficar gravada no nosso YouTube, para depois você assistir, tá? Deus abençoe em nome de Jesus.